Olá, alunos! Então, dando início à nossa apresentação sobre o processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso, vamos conversar um pouco, eu vou apresentar para vocês um pouco, como deve ser feito o processo de elaboração da revisão da bibliografia, que é peça fundamental, é parte fundamental para que um artigo científico, uma monografia seja bem feita. E posteriormente a gente vai conversar um pouco sobre a pesquisa aplicada. Só gostaria de lembrar a vocês que este trabalho que está sendo apresentado aqui, ele foi desenvolvido, por 3 professores, eu, professor Ricardo Tilma, professor Alisson Rébula e o professor Marco Antônio Conerreiro, 3 professores que têm atuado ministrando a disciplina de metodologia científica nos cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. E a forma que vocês vão utilizar para fazer a citação desses trabalhos está descrita aqui embaixo. Ok? Os livros que foram usados como referência para a elaboração e preparação desse material que está sendo apresentado a vocês são esses 2 livros que estão aqui listados: Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, do Gil, e Fundamentos de Metodologia Científica, escrito pela Marconi e pela Lacatus. Então, se vocês quiserem utilizar esse material, vocês podem consultar diretamente o livro do Gil e da Marconi e do Lacatus, ou a referência desse material de acordo com o que foi elaborado por nós. O professor Alisson, o professor Conerreiro e o professor Tio. Como que a gente deve iniciar a realização de uma pesquisa? Muitos autores, eles defendem, e falam que que um artigo, uma monografia, ela tem como principal objetivo apresentar problemas que são vivenciados ou que aconteceram ou que acontecem dentro das organizações. No nosso caso, como vocês são alunos do curso de Gestão Pública Municipal, o objetivo final da elaboração do TCC é que vocês, a partir do entendimento de problemas que são vivenciados pelos órgãos públicos no nível municipal, vocês possam desenvolver uma pesquisa e essa pesquisa posteriormente seja traduzida em um artigo científico demonstrando as possíveis soluções ou o melhor entendimento desses problemas que são vivenciados por essas organizações. Entretanto, é importante salientar que para que o aluno, o pesquisador, no caso de vocês, tenham o real entendimento deste problema, faz-se necessário um volume de leitura, e faz necessário buscar referências, um grande número de referências em fontes de produtos científicos. O que a gente considera como fonte de produtos científicos? Normalmente são trabalhos que são publicados em revistas científicas, em publicações periódicas científicas, trabalhos, seja no nível nacional, seja no nível internacional, trabalhos publicados em teses de doutorado e dissertações de mestrado, ou até mesmo trabalhos publicados, artigos publicados em congresso, isso num nível um pouco mais restrito. Que tipo de literatura ou que tipo de leitura deve ser evitada quando a gente fala de trabalhos científicos? Apostila, blogs, notas de aula de um professor, tá? Isso deve ser evitado. Por esse motivo mesmo a gente coloca ou informa, quando vocês estiverem descrevendo o método ou os procedimentos metodológicos, vocês devem ir direto às fontes principais. No nosso caso, a gente está citando 2 fontes principais. Tá? Então, tentar evitar a utilização de fontes bibliográficas como apostilas, blogs, notas de aula.
Então, o ideal, né, é que vocês trabalhem textos que foram buscados ou que foram encontrados em bases científicas importantes. Procurem também evitar o uso, né, do famoso APUD. O APUD ele pode ser desenvolvido, tanto que ele existe enquanto regra da ABNT, porém evitar, porque o APUD significa que você não conseguiu encontrar uma obra que é importante, né, e você está utilizando a informação que está sendo trazida por algum autor que não é o autor original daquela obra. Então, procure evitar ao máximo o APUD. Por quê? Porque o que acontece quando a gente utiliza o APUD? A gente está utilizando uma citação de um autor, né, principal, geralmente é isso que acontece, interpretado por um outro autor. Isso pode trazer problemas, por quê? Porque a gente já está trazendo essa citação a partir de uma interpretação ou de uma visão de um outro autor. Então, um dos motivos que a gente leva em consideração, né, para evitar os APUDs é exatamente esse. Então, se for na medida do possível, né, procurem sempre referenciar, né, aquelas obras originais. Então, busquem as obras originais nos trabalhos científicos. Então, quais são as fontes principais que a gente pode utilizar para iniciar a pesquisa científica? No Brasil, a gente tem várias fontes que podem ser utilizadas. Aqui eu cito algumas. Tá? A gente tem lá o Cielo, que está disponibilizado nesse endereço aí, http://www.cielo.br. O Cielo é uma base de dados nacionais que permite a realização de buscas de artigos científicos das mais diversas áreas. Num segundo momento, a gente tem alguns congressos que também estão citados aí na transparência, no material disponibilizado, o CEGET, que é o Simpósio de Gestão em Gestão da Tecnologia, o CAS, que é o Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, o SEMEAD, que é o Seminário de Administração da FEA USP, o CNEG, que é o Congresso Nacional de Excelência em Gestão, a INAMPAD, que é o Encontro Nacional da ANPAD, e a gente tem vários congressos. O importante é que tentem buscar realmente artigos dentro dessas bases. A gente também tem aí as teses, as dissertações e outras monografias, e os livros. Os livros, eles podem trazer algum tipo de problema nessa questão da pesquisa para buscar bibliografias. Por quê? Porque em muitos casos os livros são datados, né? Por exemplo, a gente recomenda para a busca de artigos científicos em periódicos nacionais ou internacionais que esses periódicos sejam atuais, né? Que esses artigos sejam atuais. Então, o que a gente considera um período razoável de informações atualizadas em artigos científicos? 5 anos. Em muitos casos, na questão dos livros, a gente pode ter livros aí de 10, 15 anos que vão estar trazendo informações que não são tão atualizadas assim. Isso pode ser um problema no momento em que, na medida que a gente está querendo trazer referências novas, trazer referências de estudos que são desenvolvidos por autores mais recentes. Então, a utilização de livros ele se restringe um pouco. Então, inicialmente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa pesquisa bibliográfica que vocês vão desenvolver, ela tem que primeiramente, né, ser desenvolvida a partir de literaturas atuais, aí no máximo 5 anos, e essas literaturas atuais estarem sendo buscadas em revistas científicas nacionais e ou internacionais. E aonde que a gente vai buscar, né? Como que a gente vai fazer esse processo de busca de trabalhos acadêmicos de qualidade? Existe no Brasil, né, uma plataforma que se chama Plataforma Sucupira. Essa plataforma Sucupira,
ela pertence à CAPES, e a CAPES ela é um órgão do governo federal que é responsável por desenvolver e apoiar todas as políticas relacionadas ao, ao desenvolvimento do Brasil. A CAPES, dentro dessa preocupação de estar qualificando, né, os periódicos científicos, ela criou uma plataforma de classificação desses periódicos chamado Web Qualis. E aqui à sua esquerda, né, a gente tem aqui um conjunto de informações relacionadas à pontuação dessa classificação. Então, por exemplo, uma revista que está pontuada ou classificada como A1, ela tem uma pontuação de 100 pontos. Então, aquele professor, aquele pesquisador que publica algum artigo científico em revista A1, ele recebe dentro da sua classificação 100 pontos. O A2, 85 e assim sucessivamente até as revistas classificadas dentro do critério C, que não recebem nenhum tipo de pontuação. Ok? Então, por que essa classificação é importante? Por que eu estou mostrando ela para vocês nesse momento? Ah, professor, que tipo de revista que eu posso pegar artigos que vocês vão considerar como relevantes? Então, essa classificação da Web of Science é uma boa classificação que vai permitir, né, dar indicações de publicações que são de referência. Então, se vocês pegarem artigos que foram publicados em revistas, né, A1, A2, até B1 e B2, a gente considera que são artigos que passaram, né, por um processo de avaliação rigoroso, que passaram por um processo de avaliação que não foi uma única pessoa, em muitos casos passou por um processo de avaliação de 3, 4 pessoas, considerando que nessas revistas mais pontuadas você tem uma primeira avaliação, que é a avaliação do revisor, do editor da revista. Depois essa avaliação passa por 2 outros revisores e, dependendo do nível de pontuação que é dado entre um e outro revisor, né, avaliador, faz-se a necessidade de passar por um terceiro avaliador. Então, em muitos casos, um artigo que é para ser publicado numa revista A1, ele passou por 2, 3, 4 pessoas anteriormente, até ele ser publicado da forma que ele vai ser publicado na revista. Então, procurem, né, encontrar artigos científicos nessas revistas, classificadas como A1, A2, B1 e B2. Outra plataforma que a gente pode utilizar para fazer buscas, né, de artigos científicos é o Google Scholar, né, que está disponível nesse site, que está nesse link, né, disponibilizado aqui na transparência, no slide, né, o Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico é uma boa ferramenta que vocês podem utilizar para a realização de pesquisas. Uma coisa importante que vocês têm que pensar bastante para começar esse processo de busca de artigos científicos é definir de forma clara quais são as palavras-chave que vocês vão utilizar. Então, em relação às palavras-chave, a gente vai conversar em um próximo apresentação.